Bem-vindo ao nosso canal no YouTube, no Facebook, no WhatsApp também, né? Esse vídeo está sendo compartilhado também pelo WhatsApp. Eu sou o professor Bruno César e hoje eu quero falar sobre os tipos de pastoreio que nós encontramos na Bíblia Sagrada, tá? Então eu identifiquei pelo menos 7 tipos de pastoreio que a Bíblia menciona e quero pensar um pouco a respeito de cada um desse tipo de pastoreio, tá? O primeiro tipo de pastoreio que nós vemos na Bíblia é o pastor literalmente de ovelhas, o pastor de animais mesmo, né? E alguns dos personagens bíblicos foram pastores de ovelhas, literalmente falando, como Davi, que era por sinal um pastor muito valente. Ele enfrentou um urso uma vez, pelo menos uma vez, enfrentou um leão, e Deus, de certa maneira, também estava preparando Davi para enfrentar Golias, enquanto ele enfrentava aqueles animais, né? Davi foi um pastor de ovelhas, um homem modesto, um homem simples, e enquanto andou nessa simplicidade, esteve em comunhão com o Senhor. E ele escreveu aquele que é um dos salmos mais famosos da Bíblia, que é o salmo que fala sobre o pastor. Nós vamos daqui a pouco dar uma olhada nisso, tá? Mas outro tipo de pastor se encontra aqui em 2 Samuel 5, versos 1 e 2, que diz assim: Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e disseram: Somos parentes de sangue. Além disso, quando Saul ainda era nosso rei, eras tu quem comandavas as batalhas em Israel. E também o Senhor te disse: Serás o pastor do meu povo Israel e chefe sobre ele. Então, o segundo tipo de pastoreio que nós encontramos nas Escrituras é um pastoreio político, né? Eu sei que essa palavra política não tem uma conotação muito bacana no nosso país, mas Deus escolheu Davi para ser o pastor sobre Israel, de forma que ele cuidasse de todo o povo. Não é a ideia de o Estado dominar e tal, não é essa ideia hoje de política que nós temos aqui no Brasil, do Estado paternalista ou maternalista, né? Matriarcal, e não é nada disso, tá? Mas Deus escolheu Davi para cuidar do seu povo, para conduzir o seu povo pelos caminhos por onde o Senhor gostaria que o seu povo andasse. E da mesma forma, Deus pode levantar líderes na nossa nação, em qualquer lugar do mundo, para ajudar a pastorear o rebanho do Senhor, tá? Eu sei que essa é uma ideia que não ocorre muitas vezes nas Escrituras, mas ocorre aqui pelo menos, e nós precisamos atentar para isso também, tá? Ok, o terceiro tipo de pastoreio que a Bíblia fala, e eu quero gastar mais tempo daqui em diante, está no Salmo 23, o salmo que o próprio Davi escreveu, Salmo 23, verso 1, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradução literal e correta desse texto seria: O Senhor é meu pastor, não me faltará. Na verdade, é Deus quem não faltará a Davi, que é a ovelha do Senhor, tá? Então, o Senhor é meu pastor, Deus não me faltará. Ele não faltará para comigo. Ele não me desamparará. A maioria das nossas Bíblias diz: nada me faltará. A NVI diz: nada terei falta. Já é uma ideia aproximada do sentido do texto, porque na verdade, quando Deus está pastoreando o seu povo não sente falta de nada. É isso. Não é que não sente falta de nada por causa do cuidado de Deus. Não é que não possam faltar as coisas materiais, ou saúde, ou dinheiro, enfim. Pode até ser, como aconteceu, por exemplo, com Jó, muito tempo antes de Davi escrever este salmo, é lógico, mas também aconteceu com o apóstolo Paulo. Basta dar uma olhada lá em 2 aos Coríntios capítulo 11, você vai ver que Paulo passou necessidades, passou fome, passou frio, nudez, sofreu naufrágio, apanhou muito, levou muitas chicotadas, mas Deus não faltou ao apóstolo Paulo, a Jó, a Davi, nem a mim, nem a você, tá? Deus é o nosso pastor, quer dizer que Ele vai cuidar de nós como nós somos como que suas ovelhas. E é muito interessante a comparação que a palavra de Deus faz entre a relação de Deus com o seu povo, quando nós somos comparados com ovelhas,
Porque a ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. Ela não é um animal muito esperto, como um cachorro, por exemplo, ou como um gato. Não, a ovelha é um animal mais incompetente, né? Assim também nós somos bem incompetentes para cuidar de nós mesmos e Deus cuida de nós mesmos. O Salmo 23 fala do cuidado que um pastor tinha com a ovelha. Tinha que levar para pastorear, para comer o seu pasto, para beber água, para sair do aprisco, para voltar para o aprisco, para onde é que ele poder deitar em pastos verdejantes, pastos tranquilos. E Davi vai comparando aquilo que ele conhecia muito bem, o cuidado em relação ao cuidado com as ovelhas, com o cuidado de Deus para conosco, tá? Ele sabia que Deus cuidava dele e nós sabemos que Deus cuida muito melhor de nós do que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, tá? Então o Senhor é o nosso pastor. Esse é um tipo de pastoreio também que a Bíblia menciona. Não nos faltará, Deus não nos faltará. Outro tipo de pastoreio, quarto tipo de pastoreio que a Bíblia menciona é o pastoreio dos falsos pastores. Havia em Israel falsos pastores, muitos falsos pastores, que diziam que estavam preocupados em cuidar do rebanho do Senhor, mas na verdade estavam apenas preocupados em cuidar de si próprios. Assim também há falsos pastores hoje em dia. É lamentável que a maioria dos pastores que estão presentes na televisão, nos canais abertos hoje, a maioria, não todos, graças a Deus por isso, são falsos pastores. São pastores que não estão preocupados em explicar a palavra de Deus, não estão interessados em mostrar quem é Deus, quem é Jesus, o caminho para o céu, o arrependimento dos pecados, a santificação, os aspectos principais da palavra de Deus. Eles distorceram a verdade, têm distorcido a verdade continuamente, enfatizando apenas aspectos materiais, como curas, milagres, prosperidade financeira. Deus pode dar tudo isso, tá? E realmente Deus tem dado ao seu povo curas, milagres, prosperidade financeira, saúde, tudo isso. Mas isso é apenas um aspecto da palavra de Deus. E eles ensinam, esses falsos pastores ensinam que hoje em dia que quem não tiver isso não é um verdadeiro servo de Deus, não é abençoado, e não é assim que a Bíblia ensina. Por exemplo, em João capítulo 10, Jesus fala sobre os falsos mestres de Israel, os falsos pastores. Ele chama esses falsos pastores de ladrão, né? E a palavra ladrão aparece aqui no singular e no plural 3 vezes no capítulo 10 de João. Em 10:1 de João diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Ou seja, aqueles que queriam cuidar das ovelhas de Deus, o povo de Israel, mas não queriam fazer da maneira certa. No versículo 8, Jesus fala deles também. João 10:8 diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Isto é, o povo de Deus não deu ouvidos àqueles falsos pastores que haviam se infiltrado no meio do povo, proclamando outra notícia, outra palavra, palavras que não vinham de Deus. E aí Jesus diz: todos esses que vieram antes de mim, todos que chegaram a Israel dizendo ser o enviado da parte de Deus, o Messias, esses eram os ladrões, tá? E aí no versículo 10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O falso mestre, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sei que este texto do versículo 10 tem sido geralmente interpretado como o ladrão sendo o diabo, mas primeiro, o texto não diz que é o diabo, e pelo contexto, basta ler o capítulo inteiro, o capítulo 10, para perceber que não é do diabo que está se falando aqui, mas das pessoas que são usadas pelo diabo para prejudicar o povo de Deus, tá? Outro detalhe é que o texto fala no versículo 8 em ladrões no plural. Se estivesse se referindo ao diabo, então estaria se referindo a vários diabos, né? Vamos dizer assim. Mas não é possível. Não existem vários demônios, vários diabos que perturbam o povo de Deus, tá? Existe um diabo, vários demônios, mas esses aqui, ladrões, não são não se refere ao diabo, mas aos falsos mestres de Israel, aos falsos pastores, tá bom? Bem,
O quinto tipo de pastor que a Bíblia fala o quinto tipo de pastoreio, né? É o pastoreio do Senhor Jesus. No versículo seguinte, João 10:11, ele diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele não apenas cuida das ovelhas, ele alimenta, ele cuida, ele leva para tomar água, ele protege dos falsos mestres, né, dos falsos pastores, dos ladrões, mas ele também deu a sua vida pelas ovelhas de Deus, tá? Jesus, na verdade, deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Todo aquele que nele crê será salvo. Ele veio, deu a vida por todos, é o que a Bíblia diz em várias passagens, como por exemplo 1 João 2:2, que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. João diz, mas não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, tá? E ele é aquele que cuida verdadeiramente. Se você tem sofrido sem cuidado, não sabe a quem recorrer nos momentos de angústia, no momento de desespero, recorra a Jesus. Jesus é o bom pastor, ele deu a vida por você. Ele quer que você se torne uma ovelha dele. Ele vai cuidar de você, ele vai alimentar você. E, acima de tudo, ele vai perdoar os seus pecados e levá-lo para o céu. Basta que você se arrependa dos seus pecados e receba Jesus na sua vida. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida em nosso lugar. Creia nisso. Jesus Cristo deu a vida em nosso lugar, mas ele não permanece morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. O sexto tipo de pastoreio, né, é o pastor que nós chamamos algum membro da igreja, algum líder na igreja de pastor. É aquela pessoa que foi escolhida por Deus para liderar o seu povo, tá? É interessante observar aqui que o pastor não corresponde ao padre na igreja católica, tá? O pastor, na verdade, é um dos sacerdotes. Enquanto nas outras religiões, como o catolicismo, por exemplo, o líder religioso é o sacerdote, e o seu chefe, por exemplo, o Papa, é o sumo sacerdote, o sumo pontífice, como os católicos chamam. No cristianismo bíblico não é assim. Todos os cristãos são efetivamente sacerdotes, tá? Então todos somos sacerdotes de Deus, e o pastor, aquele que lidera o povo, é um dos sacerdotes que foi escolhido por Deus para ser líder. E a Bíblia fala em vários lugares sobre esse pastor. Eu quero ler aqui alguns versículos. A primeira passagem que eu vou ler é 1 Timóteo 3:1. 1 Timóteo 3:1, que diz o seguinte: Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Ou seja, aquele que almeja o episcopado, como dizem as versões mais antigas, excelente obra almeja. Bispo, pastor e presbítero são três palavras que têm praticamente o mesmo sentido no Novo Testamento, tá? Então o que o texto está querendo dizer aqui é que se alguém que deseja ser pastor, deseja algo bom. Alguns teólogos têm apelado para textos separados da palavra de Deus, textos isolados, melhor dizendo, e acontecimentos da história da igreja, para dizer que, na verdade, aquele que é o verdadeiro pastor é aquele que não quer ser. E eles usam para isso textos como o chamado de Moisés, que Moisés não queria ser o líder usado por Deus, rejeitou de pronto, mas depois Deus o convenceu. Jeremias, com Jeremias foi assim, aí com alguns outros servos de Deus, tá? Mas esses exemplos não são bons exemplos, são maus exemplos de desobediência, porque Deus havia chamado ele. Um bom exemplo de obediência é o exemplo de Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando ele ouve o chamado de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele de pronto, né, ele se prontifica, ele diz: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, ele diz: eu estou aqui, eu posso, o senhor pode contar comigo. Quando os apóstolos do Senhor também foram chamados por Jesus, eles largaram tudo e seguiram-no imediatamente, tá? Esses são os verdadeiros bons exemplos. Então, se você deseja ser pastor, certamente é porque Deus te chamou para isso, tá? Então, isso é algo excelente, é algo bom, louvável e desejável, porque é muito bom trabalhar na obra de Deus. Outro texto que eu quero ler é João 21:16, parte da conversa que Jesus está tendo com Pedro, e no versículo 16 lemos assim:
E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pedro foi o líder dos apóstolos ali, dos 12 apóstolos. Não significa que ele foi o primeiro papa, né? Porque Pedro era casado. Pedro disse que a pedra era Cristo, não era ele. Basta ler as cartas que Pedro escreveu, estão no final do Novo Testamento. Mas Jesus deu a responsabilidade de pastorear as ovelhas dele a Pedro, porque ele era o líder, de certa maneira, do colégio apostólico. Depois, cada um dos apóstolos foi para o seu lugar e praticamente todos foram martirizados por sua fé, tá? Então, você ama Jesus, pastoreia as ovelhas de Jesus. Atos 20 e 28 tem um texto muito interessante também sobre o nosso assunto. Diz assim: Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Ou seja, o Espírito Santo constituiu aqueles irmãos lá bispos para pastorear a igreja de Deus. E estas pessoas a quem Paulo estava falando eram presbíteros. Veja só, no versículo 17 diz assim, Atos 20, 17. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja, tá? Então, presbítero, pastor e bispo são palavras, repito, que têm praticamente o mesmo sentido no Novo Testamento. Então, Deus é quem escolhe aqueles que serão os pastores da sua igreja. E Deus quer que os pastores, de fato, pastoreiem a sua igreja, que Deus comprou com o seu próprio sangue, o próprio sangue de Jesus Cristo, tá bom? Por último, no sexto tipo de pastoreio, quero ler 1 Pedro 5, versículos 1 a 4. 1 Pedro 5, 1 a 4 diz assim: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que será revelada. Paulo vai suplicar aos presbíteros, aos líderes da igreja. Ele se intitula como presbítero, embora nós saibamos que Pedro era apóstolo, tá? E ele demonstra total humildade aqui, e ele apela a partir do versículo 2 dizendo o seguinte: Pastoreai o rebanho de Deus. Os pastores têm que essencialmente pastorear o rebanho, sabendo que esse rebanho não é dele, mas é de Deus. Esse rebanho que está entre vós, não queira pastorear o rebanho de outro pastor, mas pastoreiem o rebanho que está entre vocês aí, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente. O pastoreio tem que ser algo voluntário. Não quer dizer que tem que ser, que não pode ser assalariado, tá? Mas deve ser feito de bom grado, segundo a vontade de Deus. Não pastoreie segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Não pode ser visando os benefícios que alguns membros da congregação podem lhe oferecer. Nem como dominadores dos que os foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor não é o dono do rebanho, ele deve servir ao rebanho, tá? Sabendo que Deus foi quem confiou este rebanho a este pastor humano e deve ser exemplo para eles também. E aí, apesar de todas as labutas, a maioria esmagadora, acho que em torno de 95% a 98% dos pastores ganha muito pouco, trabalha muito, mas versículo 4 tem uma promessa muito bacana. Quando o Supremo Pastor, que é Jesus, né, se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Façam isso, pastoreiem o rebanho de Deus, e quando Jesus se manifestar, vocês vão receber a devida recompensa. É isso que Pedro está falando aqui. Em sétimo e último lugar, o pastoreio que deve ser feito por todos os cristãos. Todos os cristãos foram chamados por Deus para pastorear uns aos outros. Quero ler alguns textos bíblicos. Colossenses 3,16 diz o seguinte: A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, Paulo aqui diz que quando a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, ou seja, quando estivermos cheios da Bíblia, cheios da palavra de Deus, aí nós podemos ensinar e aconselhar uns aos outros. Ele diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais e tal,
são ele está dizendo aqui com música, com todo tipo de música que louva a Deus, tá? Então, ensinar e aconselhar são funções pastorais nas escrituras. Mesmo assim, todos os membros da congregação devem fazê-lo, devem ensinar e aconselhar uns aos outros, tá? Tem mais textos. Hebreus é o livro que mais fala sobre esse pastoreio mútuo, né? Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 dizem assim: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, exortai, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra exortar significa animar, consolar, e todos os cristãos devem animar uns aos outros, tá? Para permanecerem na fé cristã. No capítulo 5, verso 14 de Hebreus diz assim: De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, de acordo com o tempo de vida cristã, os cristãos devem se tornar mestres para que possam também ensinar uns aos outros. E aqui os irmãos lá, receptores dessa carta, estavam sendo repreendidos pelo autor da carta, porque eles não eram mestres ainda estavam no beabá, no arroz com feijão da vida cristã. Não. À medida que o tempo for passando, todos os cristãos devem ser cada vez mais bem instruídos na palavra de Deus, se tornarem mestres para poder discipular outros cristãos, discipular outras pessoas para Jesus. E ainda no capítulo 10, versículos 24 e 25, diz o seguinte: Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Isto é, cada vez mais que Jesus se aproxima o retorno do Senhor, este glorioso dia, devemos pensar em como fazer para nos animar, para nos estimular à prática do amor e à prática das boas obras, uns aos outros, cristão estimulando cristão. Então, meu irmão, minha irmã, se você acha que não tem nenhuma responsabilidade no corpo de Cristo, esqueça. Todos nós, quer tenhamos cargo ou não na igreja, quer tenhamos sido ordenados ou não para o ministério pastoral, temos a responsabilidade de pastorear aqueles que Deus colocou perto de nós. Devemos pastorear o rebanho de Deus, tá? Só recapitulando então, para encerrarmos, tipos de pastoreio que a Bíblia menciona, são 7. O pastor, literalmente falando, pastor de animais. Davi foi chamado de pastor do povo de Israel. O Senhor pastoreia o seu povo. Os falsos pastores de Israel. Jesus é o pastor das ovelhas de Deus. O pastor também é um líder escolhido no meio do povo de Deus. E todos os cristãos devem pastorear uns aos outros. Que essa mensagem alcance teu coração. Veja nosso site, bruno-cesar.com. Agende um curso para a sua igreja, adquira nossos livros, nosso material, e que Deus te abençoe.